Karl Marx, Grandres, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Boitempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital. Continuação. Terceira seção. O capital que gera frutos, juro, lucro, custos de produção e etc. Segunda parte, páginas 633 a 643. A mesma piada se repete na página 288, na forma de lucro bruto crescente ou com a taxa de lucro decrescente, mas com a massa crescente de produtos vendidas a preços baixos. E nessa oportunidade é mencionada muito seriamente a lei de um decréscimo indefinido que jamais chega a zero, lei bem conhecida dos matemáticos, página 288. Vê-se aqui charlatão em multiplicador decrescendo. Vê-se aqui charlatão. Um multiplicador decrescendo sem cessar, porque o multiplicando sempre cresce. Página 288. Ricardo havia pressentido o seu Bastiat, ressaltando o crescimento do lucro como soma com um capital crescente, apesar da diminuição da taxa de lucro. Portanto, antecipando toda a sabedoria de Bastiat, ele não deixa de observar que esse progresso só é verdadeiro por um período determinado. Nota 15. Davi Ricardo, citação, página 125. Ele diz literalmente, cita: como quer que a taxa de lucro do capital possa diminuir em consequência da acumulação do capital no campo de uma elevação do salário, que nota bene, nota da tradução, a propósito, Ricardo entende como elevação dos custos de produção dos produtos da terra indispensáveis à manutenção da capacidade de trabalho. A soma agregada do lucro tem ainda assim de crescer, assim supondo que com a acumulação ou acumulações repetidas de 100 mil libras, a taxa de lucro caia de 20% para 19%, 18%, 17%. Podemos esperar que todo o montante de lucros recebidos pelos sucessivos proprietários de capital seria sempre progressivo, que ele seria maior com um capital de 200 mil libras, que com um de 100 mil libras. Ainda maior caso fosse de 300 mil libras, e dessa maneira sempre crescente, muito embora a uma taxa decrescente a cada aumento do capital. Tal progresso, no entanto, só é verdadeiro por um período determinado. Assim, 19% de 200 mil libras é mais que 20% de 100 mil, 18% de 300 mais que 19% de 200. Mas, depois que o capital foi acumulado em grande quantidade e o lucro caiu, a acumulação posterior reduz a soma dos lucros, supondo então uma acumulação de 1.000 e o lucro de 7 mil, ou de 7%, desculpe. O montante total dos lucros será de 70 mil libras. Agora, se for feita uma adição de 100 mil libras ao milhão e os lucros caírem para 6%, serão oferidos 66 mil libras. Ou uma redução de 4 mil libras pelos proprietários do capital, embora a quantidade de capital tenha crescido de 1 milhão para 1 milhão e 100 mil. Nota 16, Ibidem, páginas 124 a 125, fim da citação. Naturalmente, isso não impede o senhor Bastiat de propor a operação colegial de fazer crescer um multiplicador crescente de tal maneira que, com um multiplicador decrescente, as leis da proporção ou da produção impediram o Dr. Price de elaborar seu cálculo de juros compostos. Nota 17, sobre o cálculo do juro composto, feito por Dr. Price, ver página 298 a 299, já lidas. Como a taxa de lucro diminui em relação ao salário. Este último, consequentemente, tem de crescer proporcionalmente e absolutamente. Essa é a conclusão de Bastiat. Ricardo viu essa tendência à queda da taxa de lucro com o aumento do capital e, como confunde o lucro com o mais-valor, teve de fazer o salário crescer para fazer o lucro cair. Todavia, com o aumento ou com o mesmo tempo, viu que o salário diminuía
O diminuía em termos reais em lugar de aumentar, fez com que seu valor crescesse. O quanto no trabalho necessário, sem fazer crescer o seu valor de uso. Em consequência, ele fez com que crescesse de fato somente a renda da terra. O harmonicista Bastiat, porém, descobre que, com uma acumulação dos capitais, o salário cresce proporcionalmente ou proporcional e absolutamente. Ele, Bastiat, supõe aquilo que deveria demonstrar, a saber, que a diminuição da taxa de lucro é idêntica ao aumento na taxa do salário, e ilustra, então, o seu pressuposto por meio de um exemplo de cálculo para tê-lo divertido bastante. Se a diminuição da taxa de lucro nada mais expressa que a diminuição da proporção em que o capital total requer o trabalho vivo para sua reprodução, isso é outra coisa. O senhor Bastiat passa por cima em seu pressuposto da pequena circunstância de que, embora a taxa de lucro do capital diminua, o próprio capital cresce e o capital pressuposto à produção. Ora, até mesmo o senhor Bastiat poderia ter suspeitado que o valor do capital não pode crescer sem que ele se aproprie do trabalho excedente. O constante lamento sobre colheitas excessivas na história francesa poderia ter-lhe indicado que o mero aumento de produtos não aumenta o valor. A questão reduziu-se então simplesmente a investigar se a queda da taxa de lucro significa a mesma coisa que o crescimento da taxa de trabalho excedente em relação ao trabalho necessário. Nota 18. Deveria constar a taxa de trabalho necessária em relação ao trabalho excedente. Ou se, ao contrário, não significa a mesma coisa que a queda da taxa total do trabalho vivo empregado em relação ao capital reproduzido. Por essa razão, o senhor Bastiat divide o produto simplesmente entre capitalista e trabalhador, em lugar de dividi-lo em matéria-prima, instrumento de produção e trabalho, e de se perguntar em que partes alíquotas seu valor é empregado na troca por essas diferentes porções. Evidentemente, a parte do produto trocada por matéria-prima é instrumento-prima e instrumentos de produção não diz respeito aos trabalhadores. O que eles repartem com o capital, como salário e lucro, nada mais é que o próprio trabalho vivo, novo, que foi adicionado. Mas o que preocupa Bastiat, em especial, é quem, então, deve abocanhar o produto aumentado. Como o capitalista só abocanha uma parte relativamente pequena, não estaria o trabalhador abocanhando uma parte relativamente grande? Principalmente na França, cuja produção total só dá de comer em abundância na fantasia de Bastiat? Ele poderia ter se convencido de que em torno do capital se atraca uma massa de parasitas que, sob um título ou outro, suga muito da produção total, de maneira a impedir o trabalhador ou que o trabalhador se afogue com abundâncias ou em abundâncias. Aliás, está claro que, com a produção em maior escala, a massa total do trabalho empregado pode aumentar, embora a proporção do trabalho empregado diminua em relação ao capital, e que, desse modo, nada impede que, com o aumento do capital, uma população crescente de trabalhadores necessite de uma massa maior de produtos. Ademais, Bastiat, em cujo cérebro harmônico todas as vacas são pardas, ver anteriormente salário, nota 19. Ver página 32 a 36, 191 a 193 e 253, todas já lidas. Confunde a redução do juro com o aumento do salário, já que tal redução é, pelo contrário, o aumento do lucro industrial, que não tem absolutamente nada a ver com os trabalhadores, mas só com a proporção em que as diferentes espécies de capitalistas repartem o lucro total. Retornemos à nossa vaca fria. O produto do capital é, portanto, o lucro. Relacionando-se consigo mesmo como lucro, o capital se relaciona consigo mesmo como fonte de produção de valor, e a taxa de lucro expressa a proporção em que ele aumentou seu próprio valor. Mas o capitalista não é simplesmente capital. Ele precisa viver, e como não vive do trabalho, precisa viver do lucro, do trabalho alheio do qual ele se apropria. Desse modo, o capital é posto como fonte da riqueza. O capital relaciona-se ao lucro, já que incorporou a produtividade em si mesmo como propriedade imanente, como renda. Ele pode consumir uma parte desta última, aparentemente toda ela, mas isso se revelará falso, sem deixar de ser capital.
Após consumir esse fruto, pode produzir fruto de novo. Ele pode representar a riqueza que desfruta sem deixar de representar a forma universal da riqueza, o que era impossível ao dinheiro na circulação simples. Este último tinha de se abster para continuar sendo a forma universal da riqueza, ou quando se consumia em troca de riqueza, de desfrutes reais, deixava de ser a forma universal da riqueza. Assim como o lucro aparece como forma de distribuição, como o salário. Porém, como capital só pode crescer por meio de conversão do lucro em capital excedente. O lucro é também forma de produção do capital. O salário, exatamente da mesma maneira que é, do ponto de vista do capital, simples relação de produção, do ponto de vista do trabalhador é a relação de distribuição. Fica patente aqui como as próprias relações de distribuição são produzidas pelas relações de produção e as apresentam ou representam de outro ponto de vista. Além disso, fica patente como a relação entre produção e consumo é posta pela própria produção. A inépcia de todos os economistas burgueses e também a de J. Smith ou Mill, por exemplo, que considera eternas as relações de produção burguesas, mas históricas suas formas de distribuição, mostra que eles não compreendem nem estas nem aquelas. Nota 20, John Stuart Mill, W. Parker, 1848, volume 1, página 25 a 26 e 239 a 240. Edições brasileiras, Princípios de Economia Política, com algumas de suas aplicações à filosofia social, São Paulo, Nova Cultural, 1996, segundo volume. Em relação às simples trocas, Sismond observa acertadamente. Uma troca sempre pressupõe dois valores. Cada um deles pode ter um destino diferente, mas a qualidade de capital e de renda não vai muito ou não vai junto com o objeto trocado. Ela se anexa à pessoa que é sua proprietária. Sismond 6, nota 21. Jean-Charles Sismond, segunda edição, Paris, Delaunay, 1827, tomo 1, página 90. O algarismo romano refere-se à página de um caderno de extratos extraviado de Marx. Por essa razão, a renda não pode ser explicada a partir das relações de troca simples. A qualidade do valor obtido na troca de representar capital ou renda é determinada por relações que se situam para além da troca simples. Por isso, é uma tolice pretender reduzir essas formas complicadas àquelas relações de troca simples, como fazem os livre-cambistas humanicistas. Do ponto de vista da troca simples, e considerada a acumulação como simples acumulação de dinheiro, valor de troca, o lucro e a renda do capital são impossíveis. Cita: se os ricos gastassem a riqueza acumulada em troca de produtos de luxo e eles só podem obter mercadorias pela troca, o seu fundo logo estaria exaurido. Porém, na ordem social, a riqueza adquiriu a propriedade de se reproduzir por meio do trabalho alheio. A riqueza, como trabalho e pelo trabalho, dá um fruto anual que pode ser destruído a cada ano sem que o rico fique mais pobre por causa disso. O fruto é a renda que se origina do capital. Sismond, caderno 4, nota 22. Ibden, páginas 81 a 82, o algarismo romano refere-se novamente à mesma página do caderno de extratos de Marx extraviado. Fim da citação. Se o lucro aparece, assim como resultado do capital, por outro lado, ele aparece como pressuposto da formação do capital, e desse modo é posto de novo o movimento circular em que o resultado aparece como pressuposto. Cita: dessa maneira, a parte da renda foi transformada em capital, em um valor permanente autorreprodutor que não se extinguiu mais. Esse valor libertou-se da mercadoria que o havia criado, tal qual uma qualidade metafísica insubstancial. Ele permaneceu sempre em poder do mesmo cultivador, o capitalista, para quem ele se revestiu de diferentes formas. Sismond, caderno 4, 6, nota 23. Ver página 202, conforme nota 11. Fim da citação. Na medida em que o capital é posto como ponto do lucro como fonte de riqueza independente do trabalho, é suposto que cada parte do capital seja igualmente produtiva. Como o mais valor contido no lucro é medido pelo valor total do capital, ele aparece igualmente gerado pelos diversos componentes do capital.
Por conseguinte, a parte circulante do capital, a parte que consiste de matérias-primas e meios de subsistência, não produz mais lucro que o componente que forma o capital fixo, mas, mais precisamente, o lucro se relaciona de maneira uniforme a tais componentes de acordo com suas grandezas, ou com sua grandeza. Como o lucro do capital somente se realiza no preço pago por ele, pago pelo valor de uso por ele criado, o lucro é determinado pelo excedente do preço recebido sobre o preço que cobre as despesas. Além disso, como essa realização ocorre somente na troca, o lucro para o capital singular não está necessariamente limitado por seu mais-valor, pelo trabalho excedente nele contido, mas é proporcional ao excedente do preço que obtém na troca. Ele pode trocar mais que o seu equivalente, e nesse caso o lucro é maior que seu mais-valor. Mas isso só pode ocorrer na medida em que o outro trocador não recebe um equivalente. O valor excedente total, da mesma maneira que o lucro total, que é só mais valor calculado diferentemente, nunca pode crescer nem diminuir por meio dessa operação. Não é o próprio valor excedente total que é modificado por tal operação, mas somente sua repartição entre os diferentes capitais. No entanto, o lugar dessa análise é no exame dos muitos capitais, ainda não é aqui. Em relação ao lucro, o valor do capital pressuposto na produção aparece como adiantamentos, custos de produção, que têm de ser repostos no produto. Após a dedução da parte do preço que repõe tais custos, o excedente constitui o lucro. Como o trabalho excedente, do qual o lucro e os juros são apenas porções, nada consta ao capital, ou seja, não se inclui no valor por ele adiantado. Não se inclui no valor que ele possuía antes do processo de produção e da valorização do produto. Tal trabalho excedente, que está contido nos custos de produção do produto e constitui a fonte do mais-valor, ou seja, também do lucro, não figura entre os custos de produção do capital. Estes últimos são iguais somente aos valores efetivamente antecipados pelo capital, e não ao valor excedente apropriado na produção e realizado na circulação. Por essa razão, os custos de produção do ponto de vista do capital não são os custos de produção efetivos, justamente porque o trabalho excedente não lhe custa nada. O excedente do preço do produto sobre o preço dos custos de produção lhe proporciona lucro. Pode haver lucro para o capital, portanto, sem que os seus custos de produção efetivos, todo o trabalho excedente por ele utilizado, sejam realizados. O lucro, o excedente sobre os adiantamentos feitos pelo capital, pode ser menor que o mais-valor. O excedente de trabalho vivo recebido em troca pelo capital sobre o trabalho objetivado, que ele trocou por capacidade de trabalho, contudo, por meio da separação entre o juro e lucro, o que logo examinaremos, até mesmo para o capital produtivo, uma parte do valor excedente é posta como custo de produção. A confusão dos custos de produção do ponto de vista do capital com o quantum de trabalho objetivado no produto do capital, o trabalho excedente incluído, permitiu afirmar que o lucro não é ou não está incluído no preço natural. Seria absurdo denominar o excedente ou lucro de uma parte da despesa. Torrens, caderno 9, página 30, nota 24. Robert Torrens, Londres, Longman, Hurst, Hiss, etc., 1821, páginas 51 a 52. Max cita conforme seu caderno de extratos 9. Isso leva, então, a confusões em massa. Seja fazendo que o lucro, em lugar de se realizar na troca, tenha origem nela, o que sempre só pode se dar de modo relativo quando um dos trocadores não percebe seu equivalente, ou não recebe, seu equivalente, seja atribuindo ao capital um poder mágico que do nada faz algo. Na medida em que o valor posto no processo de produção realiza seu preço na troca, o preço do produto aparece determinado de fato pela soma de dinheiro que expressa um equivalente para a quantidade total de trabalho contida na matéria-prima, na maquinaria, nos salários e no trabalho excedente não pago. Aqui, portanto, o preço ainda aparece somente como modificação de forma do valor, o valor expresso em dinheiro, mas a grandeza desse preço está pressuposta no processo de produção do capital.
Com isso, o capital aparece determinando o preço de tal modo que o preço é determinado pelos adiantamentos feitos pelo capital mais o trabalho excedente realizado por ele no produto. Veremos mais tarde como, inversamente, o preço aparece determinando o lucro. E, se a totalidade dos custos reais de produção aparece aqui como determinando o preço, mais tarde é o preço que aparece como determinando os custos de produção. A concorrência para impor ao capital as leis imanentes do capital como necessidade externa, aparentemente vira todas elas em seu contrário, inverte-as. À guisa de repetição, o lucro do capital não depende de sua grandeza, mas com a mesma grandeza depende da proporção de suas partes constitutivas, a parte constante e a variável, em seguida da produtividade do trabalho, que no entanto se expressa naquela primeira porção ou proporção, já que no caso da produtividade mais baixa, o mesmo capital não poderia processar o mesmo material no mesmo período e com a mesma porção de trabalho vivo. Do tempo de rotação, que é determinado pelas diferentes proporções entre capital fixo e circulante, diferente durabilidade do capital fixo, etc. Ver acima, nota 25, ver páginas 599 a 607, já lida. A desigualdade do lucro nos diferentes ramos da indústria para capitais de igual magnitude, a desigualdade da taxa de lucro é condição e pressuposto para o nivelamento da concorrência. Na medida em que o capital obtém matéria-prima, ferramenta e trabalho por meio da troca, os seus próprios elementos já estão presentes na forma de preço, já estão postos como preço, já lhes estão pressupostos. Em consequência, é decisiva para o capital a comparação do preço de mercado de seu produto com os preços de seus elementos, mas isso faz parte do capítulo sobre a concorrência. Por conseguinte, o mais-valor posto pelo capital em um tempo de rotação dado adquire a forma do lucro, porquanto é medido pelo valor total do capital pressuposto à produção. Ao passo que o mais-valor é medido diretamente pelo tempo de trabalho excedente que o capital ganha na troca com o trabalho vivo. O lucro nada mais é que outra forma do mais-valor, mais desenvolvida no sentido do capital. O mais-valor é considerado aqui mais como sendo trocado com o próprio capital no processo de produção, não como trabalho. Por isso, o capital aparece como capital, como valor pressuposto pela mediação de seu próprio processo, referindo-se a si mesmo como valor posto produzido, e o valor posto pelo capital se chama lucro. As duas leis imediatas que resultam para nós dessa transformação do mais-valor em lucro são: primeiro, expresso como lucro, o mais-valor aparece sempre em uma proporção menor que o mais-valor efetivamente perfaz em sua realidade imediata, pois em lugar de ser medida por uma parte do capital pela parte que o trabalho necessário, o trabalho excedente, ela, a proporção é medida por qualquer que seja por todo o capital. Qualquer que seja o mais-valor que um capital A põe, a qualquer que seja a proporção em A de C e V, a parte constante e a variável do capital, o mais-valor M tende a se apresentar menor quando medido por C mais V, que quando medido por sua medida real, V. O lucro, ou, se não for considerada como soma absoluta, mas como geralmente acontece como proporção, a taxa de lucro é o lucro expresso como proporção na qual o capital pôs mais valor. A taxa de lucro jamais expressa a taxa real com que o capital explora o trabalho, mas sempre uma proporção muito menor, e a proporção que ela expressa é tão mais falsa quanto maior for o capital. Consequentemente, a taxa de lucro só poderia expressar a taxa real do mais-valor se o capital total fosse transformado inteiramente em salário, se o capital total fosse trocado por trabalho vivo, ou seja, se ele existisse unicamente como meio de subsistência. E não só não existisse na forma de matéria-prima já produzida, o que ocorre na indústria extrativista, vale dizer, não só a matéria-prima seria igual a zero, mas também os meios de produção seriam igual a zero, seja na forma de instrumentos, seja na de capital fixo desenvolvido. Este último caso não pode ocorrer com base no modo de produção correspondente ao capital. Se A igual a C mais V, qualquer que seja o número de M, então
M sobre C mais V menor que M sobre V, conforme nota 26. A letra A designa aqui o capital total avançado. A letra C, o capital constante. A letra V, o capital variável, tudo minúsculo. E M, o mais-valor. Segundo, a segunda grande lei é que a taxa de lucro diminui à medida que o capital vai se apropriando do trabalho vivo na forma de trabalho objetivado, ou seja, à medida que o trabalho vai sendo capitalizado, e, em consequência, age crescentemente na forma de capital fixo no processo de produção, ou à medida que cresce a força produtiva do trabalho. O crescimento da força produtiva do trabalho é equivalente ao crescimento do mais-valor relativo ou do tempo de trabalho excedente relativo que o trabalhador dá ao capital, e B, à redução do tempo de trabalho necessário à produção da capacidade de trabalho, e C, a diminuição da parte do capital que, de fato, se troca por trabalho vivo em comparação com as partes do capital que participam do processo de produção como trabalho objetivado e valor pressuposto. Por essa razão, a taxa de lucro é inversamente proporcional ao crescimento do mais-valor relativo ou do trabalho excedente relativo ao desenvolvimento das forças produtivas e à grandeza do capital empregado na produção como capital constante. Em outras palavras, a segunda lei é a tendência à queda da taxa de lucro com o desenvolvimento do capital, tanto de sua força produtiva quanto da extensão em que ele já se pôs como valor objetivado, a extensão em que tanto o trabalho quanto a força produtiva foram capitalizados. Outras causas que, de resto, podem atuar sobre a taxa de lucro, que podem fazê-la baixar por períodos mais longos ou mais curtos, ainda não fazem parte deste ponto. É absolutamente correto que, considerado o processo de produção em seus traços gerais, o capital atuando como material e capital fixo não é simplesmente trabalho objetivado, mas tem de ser novamente reproduzido pelo trabalho. Mais precisamente, tem de ser continuamente reproduzido. A sua existência, a extensão de sua existência atingiu, supõe, portanto, a extensão da população trabalhadora, grande população, em si e por si só, à condição de toda a força produtiva. Mas essa reprodução ocorre em toda parte, sob o pressuposto da ação do capital fixo, da matéria-prima e da capacidade científica, tanto enquanto tais quanto como apropriados na produção e já realizados nela. Esse ponto só será desenvolvido com mais detalhes no exame da acumulação. Além disso, está claro que, não obstante diminua a parte do capital que se troca por trabalho vivo, considerada em relação ao capital total, a massa total do trabalho vivo utilizado pode aumentar ou continuar a mesma se o capital cresce na mesma proporção ou em proporção maior. Em consequência, a população pode crescer continuamente à produção ou proporção que o trabalho necessário diminui. Se o capital A gasta meio em C e meio em V, mas o capital A gasta 3/4 em C e 1/4 em V, então o capital A inicial poderia aplicar 6/4 em C e 2/4 em V. No entanto, se originalmente ele era de 3/4 de C mais 1/4 de V, agora é igual a 6/4 de C mais 2/4 de V, ou cresceu em 4/4. Ele se duplicou. Essa relação, no entanto, também só será analisada mais detalhadamente na teoria da acumulação e da população. De modo algum, devemos nos deixar desviar, em um primeiro momento, pelas deduções que se seguem das leis, nem pelas restrições que aqui e ali suscitam. A taxa de lucro, portanto, não é determinada unicamente pela relação do trabalho excedente ao trabalho necessário, ou pela proporção em que trabalho objetivado se troca por trabalho vivo, mas, de fato, pela proporção do trabalho vivo utilizado em relação ao trabalho concreto. A porção do capital que se troca propriamente por trabalho vivo, comparada com a parte que participa do processo de produção, como trabalho objetivado, mas essa proporção diminui na mesma proporção em que o trabalho excedente cresce em relação ao trabalho necessário. Como o trabalhador tem de reproduzir tanto a parte do capital que é trocada por sua capacidade de trabalho, quanto as demais partes do capital, a relação na qual o capitalista ganha na troca por capacidade de trabalho aparece como determinada pela relação do trabalho necessário ao trabalho excedente. Nota 27, deveria constar ao trabalho excedente ao trabalho necessário. Na origem,
Isso parece de tal modo que o trabalho necessário apenas lhe repõe a despesa. Mas, como ele não depende de nada além do próprio trabalho, o que se evidencia na produção, essa proporção pode ser simplesmente expressa da seguinte maneira: a proporção do mais-valor como proporção do trabalho necessário em relação ao trabalho excedente. Nota 38, idem. Com referência ao capital fixo e à durabilidade como sua condição que não vem do exterior, deve ser observado ainda o seguinte: na medida em que o próprio instrumento de produção é valor, trabalho objetivado, ele não contribui como força produtiva. Se uma máquina, cuja fabricação custa 100 jornadas de trabalho, substituísse somente 100 jornadas de trabalho, ela não aumentaria de modo algum a força produtiva do trabalho e não diminuiria de modo nenhum o custo do produto. Quanto mais durável a máquina, tanto mais frequentemente pode-se produzir com ela a mesma quantidade de produtos, ou tanto mais frequentemente o capital circulante pode ser renovado. Sua reprodução pode ser repetida e tanto menor é a parcela de valor necessária para a reposição da depreciação, do desgaste natural da máquina. Tanto mais é reduzido o preço do produto e seu custo de produção anterior. Contudo, neste ponto ainda não devemos introduzir a relação de preço no desenvolvimento. A redução do preço como condição para a conquista do mercado faz parte somente da concorrência. Por consequente, a questão tem de ser desenvolvida diferentemente. Se o capital pudesse ter um instrumento de produção sem custos, por zero, qual seria a consequência? A mesma, caso os custos de circulação fossem iguais a zero. Seria reduzido o trabalho necessário, à conservação da capacidade do trabalho e, desse modo, aumentado o trabalho excedente. Mais valor sem que isso custasse o mínimo para o capital. A divisão do trabalho e a combinação do trabalho no interior do processo de produção é tal aumento da força produtiva. Uma maquinaria que nada custa ao capital, mas ela supõe trabalhos em grande escala, o desenvolvimento de capital e trabalho assalariado. Outra força produtiva que nada custa ao capital é a capacidade científica. Dispensa dizer que o capital sempre tem que pagar um certo tributo a clérigos, professores e cientistas, para que desenvolvam maior ou menor capacidade científica. Mas ele só pode se apropriar desta última mediante a utilização da maquinaria, em parte também no processo químico. O crescimento da população é uma dessas forças produtivas que nada lhe custam. Em suma, todas as forças produtivas sociais que se desenvolvem com o crescimento da população e o desenvolvimento histórico da sociedade nada custam ao capital. Porém, na medida em que essas próprias forças, para serem utilizadas no processo de produção imediato, precisam de um substrato produzido pelo trabalho, existente na forma de trabalho objetivado, ou seja, na medida em que elas próprias são valores, o capital só pode apropriar-se delas por meio de equivalentes. Muito bem, o capital fixo, nota 29. Em lugar de capital fixo, Marx supõe aqui uma maquinaria, cuja utilização custasse mais trabalho vivo do que substituiria, exige mais trabalho vivo para sua produção ou conservação. Seria um prejuízo. O que nada custasse. Nota 30. Tal maquinaria, comparar com o trecho anterior. Mas só precisasse ser apropriado pelo capitalista, teria o máximo do valor para o capital. Da simples apropriação que só o valor da maquinaria, igual a zero, ela é mais valiosa para o capital. Segue-se que toda redução de seu custo é lucro para ele. Enquanto, por um lado, o capital tem a tendência de aumentar o valor total do capital fixo, ao mesmo tempo, por outro lado, ele tem a tendência de diminuir o valor de cada uma de suas partes alíquotas. Na medida em que o capital fixo ingressa na circulação como valor, ele deixa de atuar como valor de uso no processo de produção. O seu valor de uso é justamente o aumento da força produtiva de trabalho, a redução do trabalho necessário, o aumento do trabalho excedente relativo e, por isso, do valor excedente. Na medida em que ingressa na circulação, o seu valor é somente reposto e não aumentado. O produto, em contrapartida, o capital circulante, é o portador do valor excedente, que só é realizado quando deixa o processo de produção e entra na circulação. Se a máquina durasse eternamente, ela não consistiria de material perecível que teria de ser reproduzido, abstraindo da invenção de máquinas mais aperfeiçoadas,
que lhe tiram o caráter de ser máquina. Se ela fosse um perpetuum mobile, nota da tradução, motor ou moto perpétuo, ela corresponderia de maneira mais completa ao seu conceito. O seu valor não precisaria ser reposto porque subsistiria em uma materialidade indestrutível. Como o capital fixo só é utilizado na medida em que é menor como valor que como ponente de valor, e embora ele próprio jamais entrasse de uma só vez na circulação como valor, o valor excedente realizado no capital circulante, entretanto, logo reporia os adiantamentos e dessa maneira o capital fixo atuaria como ponente de valor, depois que seus custos para os capitalistas, assim como os do trabalho excedente de que se apropria, fossem iguais a zero. Ele continuaria a atuar como força produtiva do trabalho e ao mesmo tempo seria dinheiro no terceiro significado, nota 31, ver página 161 a 163 já lida. Valor constante existente por si. Suponha um capital de 1.000 libras, seja um quinto de maquinaria, o valor excedente total igual a 50, o valor da maquinaria, portanto, é igual a 200. Depois da quarta rotação, a maquinaria estaria paga, e a parte do fato de que o capital continuaria a possuir 200 de trabalho objetivado na máquina ou na maquinaria. A partir da quinta rotação, tudo se passa como se ele, com um capital que lhe custa só 800, fizesse 50, ou seja, 6% e 1/4, em lugar de 5%. Tão logo o capital fixo entra na circulação como valor, seu valor de uso deixa de existir para o processo de valorização do capital. Ou, em outros termos, ele só ingressa na circulação quando cessa o processo de valorização. Por isso, quanto mais durável for o capital fixo, tanto menos necessitar de conserto, de reprodução total ou parcial, quanto maior seu tempo de circulação, tanto mais ele atua como força produtiva do trabalho, como capital, como trabalho objetivado que põe o trabalho excedente vivo. A duração do capital fixo, que coincide com a duração do tempo de circulação do seu valor ou com o tempo exigido para sua reprodução, resulta como seu momento de valor de seu próprio conceito. Dispensa explicação o fato de que, em si e por si, considerada apenas materialmente, a duração está contida no conceito de meio ou do meio de produção. Fim desse vídeo. Seguiremos da página 643 a 653 no próximo vídeo. Obrigada.